e tudo o que falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs e grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não sai da escuridão. Ao novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para renascer, um novo proceder da mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não sai da escuridão. Ao novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não sai da escuridão. Ao novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Só sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeito
Semana passada eu ouvi uma reflexão sobre músicas envolvendo a parábola do filho pródigo, que muitas vezes nós assimilamos o filho pródigo, né, como se o filho fosse o protagonista da história. Mas o protagonista da história não está no filho, nem no mais novo, nem no mais velho. Jesus fala: e havia um pai que tinha 2 filhos. Um deles pediu a sua herança e a gastou, outro filho ficou, mas também pecou. Mas o protagonista é o pai. E é de um colega, essa frase foi de um colega do seminário, que a forma que ele fala é uma forma muito poética, ele tem um jeito, uma fala doce, uma fala acalentadora, e sempre me deu uma sugestão de um hino também para aprender, também sobre o filho pródigo, que um dia eu vou aprender. Mas ele soube naquele momento, com aquele grupo de colegas que estavam próximos ali, mudar o foco. O filho pródigo, ele é o que a gente costuma lembrar, mas o protagonista da história e a pessoa mais importante é o pai. Jesus, sendo o homem mais importante da história, qual que foi a missão dele? Falar do Pai, falar do reino, dos céus, o reino de Deus, anunciar o seu reino eterno, lembrando sempre de olhar para cima, Senhor e Rei de todo o universo. E as igrejas, algumas que se perderam no caminho, muitas vezes elas se colocam como protagonistas da história, como se a instituição fosse protagonista da história. Algumas delas falam: vocês só podem ter a Bíblia porque a Bíblia foi dada pela igreja, arrogando para si a palavra do Criador. Outras falam que desceu do céu o livro sagrado, dourado, recebida de um anjo, e a salvação só existe na minha igreja. E essa história de que a salvação só existe na minha igreja, só existe na minha igreja, como se os filhos fossem protagonistas da história. Nós devemos sempre lembrar que o protagonista da história do universo é Deus, sendo Ele o Pai, Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Tudo é por Ele, para Ele e para Ele. Todo o nosso louvor deve ser buscando engrandecer o nome de Deus. Tu és Senhor e Rei, governas
prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo O fato de Jesus sendo Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas em tudo foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso em nada diminui a grandeza de Jesus. Ele desceu a esse mundo, se humilhou, e esse argumento ele foi utilizado para pregar algumas correntes de heresia, como a corrente de uma hierarquia celestial, que Deus Pai é maior que Deus Filho, que é maior que o Espírito Santo. Não vou lembrar o certo nome dessa um subservilismo, né, de que um se submete ao outro e então um é menor do que o outro. Mas isso não existe. Não são três deuses cujo um é maior do que o outro. Deus é um só. E ele se apresenta, ele subsiste em três pessoas. Isso é uma doutrina difícil de se explicar, porque nós não temos parâmetros dentro da nossa realidade para pensarmos nisso. Mas até nisso o Senhor é bom e coloca uma fagulha, algo que revela essa preciosidade. O Deus Trino sendo um que subsiste em três pessoas, três características da sua existência. Sendo Deus, um não se confunde com o outro, mas nenhum é maior que o outro. É Deus. Em nós temos corpo, alma e espírito. Uma visão dicotomista, né? Mas isso mostra que a assinatura da obra de Deus está lá. Todo o retrato chamado A Rebeca, tem lá a assinatura de Deus, que também tem as semelhanças. A Rebeca tem as semelhanças e a característica do próprio Deus, sua imagem. Imagina que bênção. Deus coloca da imagem dele em nós. Deus coloca da sua própria sabedoria, dos seus próprios planos. Ele um dia resolveu se esvaziar, criar e colocar em cada um de nós a assinatura, dizendo: eu estou aqui. Fé, meus irmãos, nós vamos muito lá para Hebreus para falar que a fé tem toda aquela descrição, é o firme fundamento das coisas que não se veem, tudo. Mas fé, meus irmãos,
uma palavra ali, ela é um pouco ignorada. Esperam. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperar ou esperança não é um ato que você faz com expectativa de que se eu fizer tal coisa com fé, no final eu receberei tal coisa. Imagina, Fernanda, Mateus fala: sexta-feira nós vamos para um restaurante favorito do casal. A fé dela em seu esposo não está no fato de que, se eu fizer tudo aqui, se eu fizer o cafezinho aqui com um pouquinho mais de açúcar, se eu fizer o cafezinho um pouquinho mais forte, se eu fizer alguma coisinha para agradar ele, no final serei recompensado pela minha fidelidade com ele, pela minha fé, pela minha esperança. A Fernanda, ela não tem esperança desse encontro, desse jantar, porque ela vai fazer um checklist de coisas. Ela tem fé e ela tem esperança nesse jantar, porque eles têm um relacionamento. Todos os dias eles acordam, conversam um com o outro, demonstram amor um com o outro. Tem relacionamento pessoal. Deus prometeu, um dia Ele virá buscar a sua noiva, buscar a sua amada igreja. Isso não é algo que que cremos e fazemos coisas para Deus para que Ele um dia nos recompense com a vida eterna. Nós temos certeza de que estaremos na glória, porque Ele fala conosco, porque nós temos relacionamento com Ele, porque nós abrimos as Escrituras e nós vemos esse Deus poderoso falando com a gente, pessoalmente. Relacionamento. Quando você ora com fé, você não está orando, eu confio que tem alguém lá do outro lado me ouvindo, e que se eu fizer isso todo dia, serei recompensado. Deus existe, Deus se manifestou, você está orando porque você está falando com o teu Deus. Fé é baseado em relacionamento, e a fé é confiança absoluta no caráter de Deus. Porque tudo que Ele falou certamente será cumprido. Todas as promessas de Deus para a tua vida vão se cumprir. Esperança não é nada mais, nada menos do que aguardar o dia em que essas promessas serão plenamente concluídas, plenamente mostradas. O que acontecerá? Amém? Declaramos que
e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Nos preparando para a mensagem dessa noite, vamos colocar nossa vida, o nosso espírito em atitude de reverência para ouvir a palavra de Deus, a palavra dos céus, a palavra do Rei para a sua igreja. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade, e prostro aos seus pés na beleza da santidade. Chegou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito
noite. É bom estarmos aqui na nossa casa, né? Estivemos semana passada fazendo uma visita, que foi bom também, sem dúvida. Mas é bom estarmos aqui, né? Eu peço já desculpas aos irmãos, provavelmente vou tossir um pouquinho, ainda não estou bem. E peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Gênesis. Gênesis, no capítulo 24. Hoje, o Senhor nos deu uma palavra que acho que tem a ver com cada um de nós. Ele quer falar conosco, né? Antes de lermos o texto, só vamos fazer um exercício de memória aqui, de lembrança. Deus chamou Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei, não é isso? E ele saiu sem saber para onde estava indo. E Deus lhe prometeu aquela terra, e prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Porém, Abraão ele não tinha filhos, e já estava com 75 anos de idade. E tinha a promessa, então, de que seria pai de uma grande nação, então ele precisaria ter um filho. E durante esse percurso, chegou um momento que ele desanimou. Ele chegou até a cogitar colocar como seu herdeiro o seu servo Eliezer, que era mordomo dele, né? Que era o administrador de toda a sua casa. Mas Deus disse, não, será alguém nascido das tuas entranhas, nascido de você, o teu sangue. E depois de 25 anos de espera, Abraão já estava com 100 anos de idade, e Deus lhe concede, então, sua esposa engravida, Sara também já estava velhinha, e o milagre de Deus acontece, e nasce filho, Isaque, né? E, no decorrer da história, Isaque vai crescendo, vai se desenvolvendo, até que chega um momento na família de Abraão, que é aquele momento que agora sim pega todos nós. É o momento que todos nós passamos. É quando os nossos filhos já estão na época de arrumar um namorado, uma namorada, de pensar em constituir uma família, né? Acho que a Miriam já está nessa fase, né? A Bia, Marcos, a irmã Margarida, né? Tem a Elisier, que está quase nessa fase, já pensar, né? Em constituir um lar, uma família. Quando Abraão chega nessa época da vida, que o filho já está grande, já está nesse momento, ele então se preocupa em encontrar para o seu filho uma esposa. Entendam os irmãos que as promessas feitas a Abraão eram promessas que eram também para os filhos, porque a descendência seria abençoada. Então era um momento muito perigoso na vida de Abraão, porque se aquele filho desandasse, cometesse erros nessa área da sua existência, poderia colocar em xeque todas as promessas de Deus. Lembram? Às vezes a gente lê nas Escrituras, o Deus de Abraão, de Isaque, não é isso? E de Jacó. Então,
o filho de Abraão, era muito importante na consecução do plano de Deus, que é o plano da salvação. Abraão é o pai de todos aqueles que creem e é o nosso pai na fé. Tudo poderia ser abortado já lá no começo, porque seria a descendência de Abraão que traria o povo, os israelitas. É da onde viria os reis de Israel, e da onde viria também quem? Jesus. Então era um momento nevrálgico na vida de Abraão, um momento difícil. Não poderia ter erro. E eu queria dizer uma coisa: o mesmo sucede conosco. É um momento em que não se pode errar. Porque a Bia ninava lá o Guilherme, né, o Marcos ninava o Guilherme, a Fernanda, e falava para eles das promessas de Deus. E falava para eles do amor de Deus, do futuro maravilhoso que Deus teria para eles. Irmã Margarida deve ter feito isso com a Elisier, todos nós aqui. Existem planos de Deus. E um erro nessa área da vida pode comprometer todo o andamento da história e pode prejudicar o propósito de Deus. Com esse pano de fundo, nós vamos ler o capítulo que fala quando Abraão se preocupou com isso, de encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Vamos ler? Vamos nos colocar em pé. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 24 de Gênesis. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a essa terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, o Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse teu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos agora a tua direção para compreendermos a tua palavra, Senhor, e também para que possamos aplicá-la. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Evidente que hoje em dia a gente não tem um servo, um mordomo, que mande
para buscar uma esposa ou um marido, né? Para os nossos filhos e filhas. Mas nós temos algo diferente, nós temos o joelho no chão, oramos, pedimos a Deus, direcionamos, para que o Senhor mesmo busque alguém que seja conforme o propósito dEle, e para que o plano de Deus não caia por terra em relação às promessas que Deus tem para os nossos filhos e filhas. Mas a história de Abraão, que é noutro contexto, noutra época, há milênios atrás, ela nos traz princípios que são importantes para esse momento da vida. Para que a gente não comprometa o plano de Deus. Isso é para... Deus fala na sua palavra agora para os pais, mas também fala para os jovens que estão nessa época da vida. E o primeiro princípio, vamos falar de alguns ensinamentos desse texto. O primeiro ensinamento é que Abraão, ele colocou o seu mordomo Eliezer, que era alguém nascido na sua casa, que era alguém que tinha visto a vida de Abraão, que era alguém que tinha visto Abraão orar, que alguém que tinha visto o relacionamento que Abraão tinha com Deus, e disse: Eliezer, você agora vai lá para a minha terra de onde saí, para encontrar uma esposa para o meu filho, e Deus vai te dirigir, porque disso depende as promessas de Deus e o desencadear da história. Porque a promessa é de que eles seriam donos de toda aquela região e os pais de uma grande nação, da qual viria o Messias, e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, ele diz assim: não quero que o meu filho tome de entre as cananitas, os cananeus, aqueles que vivem ao nosso redor, uma esposa. Por quê? Porque Abraão sabia. Eles eram idólatras, eles eram pagãos, eles viviam em promiscuidade, eles viviam em pecado, eles viviam uma vida que não era correta, e vai pegar dali uma esposa para constituir família, e o desenrolar da história poderia ser totalmente comprometido. E Abraão, ali no versículo 3, no final, diz: não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus. Uma coisa que nós aprendemos aqui é que nem sempre as pessoas, ou a pessoa que Deus tem para os nossos filhos, ela está perto. Não pode apertar o botão do desespero e de repente... Não. Deus tem alguém. E às vezes não está perto. A terra para onde Abraão mandou Eliezer ficava a mais de 400 quilômetros dali. Hoje em dia nós fazemos isso em 6 horas, né, Mateus? De carro. Mas naquela época era o quê? De camelo, né? Porque a região desértica, pouca água. Mas ele manda, lá, naquele lugar, eu sei que você poderá encontrar uma moça com princípios. A primeira preocupação era não entre as filhas dos cananeus. Hoje em dia nós aplicamos assim, não é entre os pagãos, não é entre aqueles que andam no pecado e na prostituição, não é entre aqueles que não levam Deus a sério, não é entre aqueles que vivem uma vida dissoluta, não é entre aqueles que não têm caráter, mas vá buscar. E olha, jure. Naquela época o juramento era feito assim: coloca a tua mão
debaixo da minha coxa e jure pelo Deus do céu e da terra. E Eliezer jurou. Mas a primeira coisa que preocupou muito a Abraão é que não fosse qualquer pessoa que vivesse vida dissoluta. Eu creio que é o mesmo sonho do nosso, né? Para os nossos filhos, não é verdade? A irmã Margarida ora: Senhor, mande um rapaz que vive uma vida qualquer, que fuma... Não. Alguém especial, não é verdade? Que Deus mande. Segunda coisa que foi preocupação de Abraão nesse momento, para que a história do seu filho não fosse comprometida, e que serve para nós também, para que a sua história não seja comprometida. Ele disse assim, no versículo 4, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, o teu filho tornar para a terra de onde você saiu? E Abraão disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Isto é, o compromisso era trazer de lá uma esposa para ele, e não fazer o filho voltar para onde o Abraão começou a sua história. Você sabe que às vezes a vida da gente é assim, ó, a gente está quase, daí volta no zero. Sabe aqueles jogos que você perde e você volta no zero, tem que começar tudo de novo? Abraão não queria que o seu filho, de repente, encontrasse uma mulher que o fizesse retroceder. E de repente Deus tivesse que chegar para o Isaque e dizer assim: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra. Entendem? Existem relacionamentos que jogam você para o passado, que jogam você para trás, que fazem a sua vida regredir anos. Abraão, quando saiu lá da terra, ele tinha 75. Ele teve um filho com 100 anos. Esse filho já estava na idade de casar. Olha quanto tempo passou. E quando Eliezer disse: mas se a mulher não quiser vir comigo, que era difícil, um estranho, desconhecido chegando lá, ele disse: jure que você não permitirá que o meu filho retroceda e volte para a terra de onde eu saí. Se a mulher não quiser vir contigo, você está livre do juramento, mas meu filho não pode retroceder. Estão entendendo? Existem relacionamentos que fazem os nossos filhos retrocederem. Você investe no seu filho, você investe na educação do seu filho, você coloca valores no seu coração, valores espirituais, e um caminho errado, uma decisão errada, faz com que ele retorne lá no começo, para sofrer aquilo que você mesmo já sofreu. Irmã Margarida, a irmã gostaria que a Elisias sofresse o que a senhora já sofreu? Jamais. Ela mesma falou para mim que se for casar e sofrer, ela disse que não casa. Eu não estou falando que a senhora sofreu com casamento, mas todos nós tivemos um momento na vida, lá atrás, que nós não queremos para os nossos filhos. E Abraão disse assim: não permita que ele retroceda. Porque existem relacionamentos que são retrocessos. Eu conheci existe uma pessoa que, quando ela se casou, ela retrocedeu. E viveu
e vive até hoje num passado longínquo. Tinha tudo para se desenvolver, tinha facilidade com todas as disciplinas que você possa imaginar. Era um aluno exemplar no Colégio Estadual do Paraná e retrocedeu. Depois do casamento, até o modo de falar mudou. E agora os seus filhos têm o desafio muito grande de fazer toda aquela trilha de novo. Porque nós não queremos que os nossos filhos voltem para trás. Abraão não queria que Deus tivesse que falar novamente: sai da sua terra, da sua parentela. Por causa de uma má escolha. Jure que você não permitirá que o meu filho volte para trás. Se ela não quiser vir contigo, você está livre do juramento. E havia no coração de Abraão uma certeza. Olha o que diz lá no versículo 7, no final. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Estão entendendo? A confiança de que a oração, que o poder de Deus, que o sobrenatural vai agir para promover o encontro certo. Coisa extraordinária, né? Ter essa confiança, porque ali estava em jogo a aliança, ali estava em jogo as promessas, ali estava em jogo o futuro, ali estava em jogo a felicidade, o progresso. E nessa área uma decisão errada é destrutiva. E Abraão diz: olha, Deus vai enviar o seu anjo, e ele irá diante de ti e vai preparar o seu caminho. Quantos aqui creem que Deus ainda faz isso? Por isso que toda precipitação deve ser jogada por terra, e a confiança de que Deus age e move as circunstâncias. Então chegou o momento. Que missão aí para o Eliezer, né? Que missão. E o Eliezer, então, o que ele faz? Vamos ver ali no versículo 10, diz assim: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Coisa interessante, né? O servo, quando ele saiu para buscar alguém para Isaac, ele primeiro entrou lá nos depósitos do seu senhor, ele entrou na despensa do seu senhor e pegou coisas caríssimas de lá. Sabe, irmãos, uma coisa que nós aprendemos aqui é que quando você vai encontrar alguém, falar para os jovens aí, tem que abrir a despensa da sua família. Os valores que estão armazenados lá, os valores que vocês tiveram acesso. E ai daquele que sai para um relacionamento, para um namoro, para um noivado, e se esquece dos valores que estão na despensa dos seus pais, da sua família. Quando você esquece os valores no meio do caminho,
Quando você deixa para trás tudo aquilo que o teu pai, a tua mãe, a tua família, a tua igreja passou para você, você vai desprovido desses valores. E você tende a aceitar qualquer coisa. Quais os valores que estavam na despensa da Bia e do Marcos? Valores espirituais, valores morais, valores financeiros, porque sempre conta com o apoio dos pais. Quando você despreza tudo aquilo que a sua família construiu por tua causa e para você, e você foge desses valores. Eliezer pegou valores para seguir viagem até a Mesopotâmia. Diz ali que ele pegou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu para tão longe. No versículo 11 diz assim: fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. Ele foi no lugar certo, né? Tinha lá um poço, num determinado momento as moças saíam para tirar água, e ele estava ali, os camelos descansando, ajoelhados. Ele já tinha chegado, já. Todo o trajeto tinha sido feito, e não era pouco, tá? E chegou ali, então, a hora de orar. E disse, ele orou. Versículo 12. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Me diga uma coisa, quantos de vocês oraram antes de começar um relacionamento? Que chegaram e disseram: Senhor, envolva-me com a tua vontade e o teu propósito. Evidente que Eliezer está fazendo isso em nome da família de Abraão e de Isaac. Mas ele orou porque ele cresceu num ambiente de fé. E ele sabia que antes de qualquer decisão, deveria orar. Sabe, e a nossa oração, nesses momentos, ela não deve ser uma oração qualquer, não. Ela não deve ser uma oração que facilita, né? Ela tem que ser uma oração que complica, que dificulta, para que você tenha certeza do propósito de Deus. Olha a oração desse homem, né? Versículo 12. Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos camelos, esta seja a quem designaste para o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor. Isso Eliezer não facilitou as coisas. Ele disse assim: olha, eu estou aqui na fonte, as moças vão vir, então eu vou fazer um teste difícil. A moça que eu pedir água e ela ceder água, mas ela emendar a conversa e dizer, não só para o Senhor, mas também darei água para os seus camelos. Quantos camelos eram? 10 camelos. Os irmãos sabem quantos litros de água bebe um camelo? Eu dei um Google hoje para dar uma olhada.
disse que pode chegar a 130 litros de água. E ela disse: eu vou dar água para todos os camelos. Que dificuldade, né? Mas ali estava a vontade de Deus, ele colocou o Senhor à prova. E aquela moça, ela se ofereceu para dar água aos camelos. No versículo 19 diz: até que acabem de beber. E eles tinham andado quanto? 400 quilômetros, mais ou menos. Rebeca, você daria água para quantos camelos para demonstrar seu amor ao Leonardo? 10 camelos? 20 camelos? Bia, quantos camelos? 130, tem que tirar água do poço, da fonte. Quantos camelos vale o Marcos? Você faria isso? Porque, na verdade, ali, o que estava sendo mostrado? Primeiro, a educação daquela moça, a docilidade daquela moça. Era uma moça que não tinha medo do trabalho. Imagine você pegar uma moça, né, levar para o seu Senhor, uma que não consegue lavar nem um prato na pia. Mas o que ela fez? Ela disse: não, eu darei água para o Senhor, sim, e para todos os seus camelos. E aí é fácil encontrar? Não, né? Foi dificultado. Ela daria água para quantos camelos, Mateus, só Fernando? Cuidado. Foi o que aconteceu. Ela não tinha medo do trabalho. Ela era sociável. Que moça que estava sendo escolhida? Estava sendo escolhida uma moça para ser o quê? Esposa de Isaac. Mas é mais do que isso. Matriarca do povo de Israel. Aquela moça estava sendo escolhida para dar continuidade ao propósito eterno de Deus. Tinha que ser alguém especial. E foi esta oração do Eliezer, a moça. E daí o que aconteceu? Versículo 15, o que diz ali? E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, olha, sabe o que é isso daqui? É proatividade. Então era uma moça proativa, era uma moça que não tinha medo do trabalho, porque imagine 10 camelos que bebem mais ou menos 100 litros d'água, né? É uma moça que não tinha medo de trabalho. Não era uma moça que tinha medo de bicho-papão, ela estava conversando com um estranho, né? Aquele estranho estava no lugar errado, porque ele estava na fonte onde as moças saíam para pegar água. Versículo 15. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Olha que extraordinário, né?
Isso é uma prova, uma resposta de oração. Versículo 20. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os teus camelos, os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, isto é, ele não deu moleza, ele esperou ela terminar o serviço. Vá saber, né? E acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso, 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber. Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Disse-me mais: também temos pada e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Ele viu que Deus estava no negócio e adorou ao Senhor por aquilo que o Senhor estava fazendo. Na vida de quem? Na vida de Isaac. Maravilhoso, né? Por isso que é bom nunca se precipitar, porque você pode prejudicar o propósito de Deus. Este homem, ele chegou lá na casa, então, de Rebeca, contou toda a história, né? E agora tinha mais uma prova. Qual que era a prova? Se ela aceitaria ir com ele. Porque se ela dissesse: pode trazer ele para cá, estava reprovada. Ela teria que ir. Uma coisa importante aqui, irmãos, nós entendemos sobre a questão dos camelos. Eu falei cavalo, é camelo, tá? Os camelos, é que Rebeca deu água para os camelos, até eles terminarem de beber. E o camelo, naquela época, era muito caro, porque ele armazenava muita água, então ele podia ir pelo deserto muitos quilômetros sem a necessidade. Ele tinha uma autonomia muito grande. E ela estava dando água para os camelos de quem? Dela. Ela não sabia que tudo aquilo era para ela, que o ouro era para ela, que os pendentes eram para ela, que os camelos eram para ela. Sabe, às vezes a gente perde coisas por orgulho, por vaidade, por preguiça. Era tudo dela. E a prova de que seria dela é se ela desse água para eles. A gente perde coisas quando a gente não tem essa proatividade, essa disposição, esse amor ao trabalho. Ele contou a história, e Labão, Betuel disseram: bom, fale com a Rebeca. O que ela decidir, assim será. Versículo 55. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Disseram assim: olha, tudo bem, ela pode ir, mas que ela fique conosco um tempo. Daí ele disse assim no versículo 56, ele, porém, lhes disse:
não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu Senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E olha o que diz. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Ela nem pensou duas vezes, não? Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, seja tua em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Agora, e o noivo? Onde que estava o noivo? O noivo está ali no versículo 63. E Isaac saíra a orar no campo. O que ele estava fazendo? Orando, olha que bênção. Sobre a tarde, levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Ele sabia, né? Que os camelos estariam ou não trazendo. E o que diz ali o texto? Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac. Lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara. E tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. O consolo de Isaac foi o matrimônio. Mas teve um lance ali, né? Isaac viu os camelos chegando e já curioso. E ela viu Isaac e já ficou, olha, desceu-se, cobriu, né? Colocou o véu e foram depois para a tenda, aonde ela o consolou pelo casamento. Porque Deus estava no negócio, controlando todas as coisas. Essa história é uma história muito bonita, mas traz lições preciosas. E uma das lições que eu gostaria de deixar, tanto para os jovens quanto para os pais, é que todos nós um dia chegamos nesse momento da vida. E a escolha que fizermos pode ser bênção e fazer com que o propósito de Deus se cumpra de forma tremenda. Mas se a escolha não for no Senhor, debaixo de oração, debaixo da direção do Senhor, ela também pode trazer prejuízo tremendo. E todos aqueles valores que você recebeu dos seus pais e que os pais tentaram passar, podem ser totalmente descartados. Pode haver retrocesso, pode haver destruição. Mas se você estiver no propósito de Deus, será, com certeza, bênção. E Deus vai colocar a sua mão. E daí é só sucesso pela frente, com lutas, mas sucesso. Abraão transmitiu valores para Isaac, que transmitiu para Jacó, e deu
toda aquela linhagem de grandes patriarcas que falam até o dia de hoje e nos mostram caminhos de fé. Nenhum deles foi perfeito, mas todos eles estavam debaixo do projeto de Deus. Amém? Vamos orar. Santo e eterno, obrigado pela tua palavra, Deus, que tem tantos ensinamentos que podem nos dar. Pedimos a Deus que nós possamos ter essa coragem de andarmos em oração, de termos a convicção da orientação de que o Senhor manda os seus anjos adiante, à frente, para abrir os caminhos. Peço a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos jovens, dos nossos filhos, dos netos, para que nenhuma decisão equivocada venha trazer prejuízo, Senhor, na vida deles, mas que possa se perceber com muita clareza que o Senhor está no negócio, que é o Senhor quem dirige e que é o Senhor quem tem conduzido todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Dando a oportunidade para os irmãos, quem veio preparado para entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio. Também nos ajudando a igreja com manutenção aqui do nosso espaço. Nós temos o QR Code, onde nós podemos fazer juntar os recursos para pagamento do aluguel, que nós temos uma data para cumprir e para honrar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Hoje, quando me levanto, até eu me deitar, cantarei a bondade. Cantarei
As atividades dessa semana são as corriqueiras, as normais. Peço que continuem orando pelo projeto de sábado. Amém. Vamos nos colocar em pé. Senhor, obrigado, Senhor, porque podemos abrir a Tua Palavra e extrair da Tua Palavra princípios para a nossa vida. Te louvamos, sabemos que isso é resultado da direção do Teu Espírito Santo. Pedimos a proteção do Teu povo durante essa semana, todos os perigos e males, ó Deus, de toda enfermidade, de todo problema de trânsito e violência urbana mesmo, que a Tua mão poderosa esteja agindo, dando sabedoria, discernimento, capacidade a cada um. Os Teus anjos estejam acampados, protegendo, guardando, indo à frente, Senhor, abrindo caminhos, porque a Tua promessa diz que os anjos são enviados para operar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós Te louvamos por isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço do seu irmão ao lado. Deus abençoe a todos.